Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Aleluia, graças a Deus. Tivemos um culto maravilhoso sobre o Espírito da Fé, falando sobre fé. Vai lá no nosso canal, dá uma visitadinha lá. Coisa maravilhosa, viu? Coisa tremenda, né? E palavras maravilhosas. Eu acho que você deve trazer coisas para o teu coração. Vai lá dar uma olhada. Amém? A cura e a cruz, né? Nós vamos falar hoje. Em Êxodo capítulo 15, o verso 23 ao 26, contém uma imagem perfeita da cura operada por Deus. Então vamos lá. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés, aleluia, clamou ao Senhor. E este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou nas águas, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu as leis e as ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa é a parte das Escrituras. É uma das grandes e fundamentais passagens do Antigo Testamento sobre o tema de cura. Eu gostaria de salientar algumas verdades que surgem através delas. Amém. Graças a Deus. Deus nos diz o que precisamos saber. Sempre Deus vai dizer na palavra o que precisamos saber. Primeiro, a Bíblia não nos diz porque as águas em Mara eram amargas. Já percebeu isso? Você e eu podemos especular e teorizar sobre o porquê de serem amargas, mas realmente não sabemos. Contudo, a Bíblia nos diz como as águas se tornaram boas. A Bíblia é um livro muito prático. Há muitas situações na vida que as Escrituras não explicam para nós, mas elas nos dizem o que precisamos saber para mudar a nossa vida. Pode haver muitas coisas que não entendemos e que nunca serão totalmente compreendidas. Por exemplo, as pessoas me perguntam a mim como pastor: de onde vêm os demônios? E eu respondo: você pode ter uma ideia e eu posso ter outra. Aleluia. O importante não é saber de onde vieram, mas saber como se livrar deles. A Bíblia nos diz com clareza. Às vezes queremos estudar como é que vem a enfermidade, como é que vem a tristeza, como é que vem isso, que vem aquilo. Isso não é importante. O importante é saber como se livrar dessas coisas. Aleluia. Você está comigo? Novamente, há uma abundância de questões na Bíblia que a mente natural pode querer especular sobre o que não é revelado. Mas as coisas que são reveladas são aquelas que precisamos saber. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, o verso 29. Elas são reveladas para que possamos agir sobre elas. Deus não pode lhe explicar o motivo exato para cada problema, sofrimento, necessidade ou situação difícil que surge em sua vida e na minha vida. Mas Ele mostra as soluções. E é isso que nós precisamos saber, é isso que importa. Importa é como se livrar da doença, é como se livrar do pecado, como se livrar da tristeza. Como vem, não importa. Isso é para teoria humana, estudos humanos. Amém? Aleluia. Aleluia. Segundo, eu e você vamos notar que a razão de testar se tornou um sinal de uma nova revelação. Quando os israelitas chegaram às águas amargas e não puderam bebê-las, este foi o momento escolhido por Deus para se revelar a eles de uma nova forma. O mesmo é verdadeiro para nós. Quando você chegar a um local de provas, um problema, uma dificuldade, um sofrimento, você pode reagir de duas maneiras. Aleluia. Pode dar as costas e deixar de aprender a lição, ou pode avançar e permitir que a situação seja meio de maior revelação de Deus para você. Aleluia. Aleluia. De modo proposital, Deus, Ele permitiu que os israelitas chegassem ao lugar onde estavam desesperadamente com sede. Quando foram para as águas, estavam amargas e não podia bebê-las.
lembrando que esse povo era um povo que vinha murmurando, vinha falando amargamente das coisas. Porém, Deus levou para aquele lugar a fim de lhe mostrar algo mais sobre si mesmo que precisavam saber. Aconteça o que acontecer em sua vida ou na minha vida. Aleluia. Eu o encorajo, aleluia, a ser humilde e sincero e a lidar com justiça, a verdade para com o Senhor, olhando para Ele com pura fé. O Senhor usará todas as coisas que aparecerem para nos ensinar e se mostrar maior do que o problema. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, tudo que vier, Deus vai canalizar para a grandeza dele, para mostrar que ele tem a solução. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a fé supera as adversidades. É superando as dificuldades que nos dá maior fé e natureza espiritual. Não há outro caminho que a natureza para ter construído. Águas eram amargas. Qual foi a solução? Foi a revelação de Deus. Deixe-me dizer de forma muito simples, ele se revelou como o curador. Ele se revelou a Moisés a base de toda cura. Aleluia. Primeiro de tudo, ele disse, eu sou o Senhor que te cura. A palavra em hebraico para que os cura é apenas uma palavra Rafa. Aleluia. R-A-P-H-A. Da mesma forma, a palavra hebraica para médico é Rufi. Muito legitimamente, portanto, você poderia traduzir essa afirmação como eu sou Jeová, seu médico. É só ilustrar isto em Israel, há uma revista médica moderna, culta em hebraico, chamada Harof Harivi, que significa o médico hebreu. Harof Harivi, que significa o médico hebreu. A palavra Harof é exatamente a mesma e não mudou nada dos dias de Moisés, 15 séculos antes de Cristo até a época atual. Em cada experiência espiritual na qual recebemos a providência de Deus, temos sempre que olhar para além da providência do provedor. Em Mara, a providência era a árvore, mas o provedor era o Senhor. O Senhor não permitiu que Israel apenas recebesse a revelação da árvore. A revelação da árvore levou à revelação do Senhor como seu curador. Deus nunca vai revelar algo sem ele ser a fonte. Aleluia. Deus nunca quer que paremos de repente em uma experiência, uma doutrina, uma revelação ou uma bênção. Podemos agradecer a Deus por cada uma daquelas coisas que recebemos, mas não podemos descansar nelas. Cada um, em certo sentido, aleluia, é um pouco impessoal e impermanente. Em última análise, precisamos de uma pessoa. Toda doutrina ou revelação verdadeira que recebemos sempre nos levará, no final, à pessoa do próprio Deus. Ele é a fonte, meu irmão. Não importa em que medida a experiência possa ser abençoada, sempre iremos em direção à revelação do próprio Senhor. Os israelitas não pediram esta revelação do Senhor como seu curador. Deus deu a eles. O que disse Deus sobre ser Jeová, o seu médico, é muito verdadeiro hoje em dia para você e para mim. Deus não mudou. Em Malaquias 3,6, logo no final do Antigo Testamento, ele diz, de fato, eu, o Senhor, Jeová, não mudo. Hebreus 13:8. No Novo Testamento diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jeová que era médico do seu povo, de então é o doutor do seu povo, hoje em dia. Isto é um fato, é a sua vontade, independentemente da nossa vontade. Exatamente como o Senhor é o seu Salvador e o meu Salvador, Ele é o nosso médico. Devemos entender esta verdade, Ele é o Jeová doutor. Aleluia, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Estar em Deus é uma necessidade de residir em cura para todos os males que cabem ao homem, erguer os olhos para o alto, elevar os seus pensamentos e fortalecer a sua fé. Sabe, queridos, Deus tem um propósito em tudo.
Ele não precisa revelar a causa, ele revela sempre a libertação. A causa é com ele, a libertação é para nós. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que não está preocupado com a causa, e sim com a revelação da libertação. Creia, pois o Senhor é poderoso para te libertar, meu irmão. Não precisa questionar como aconteceu. Entregue ao Senhor, clame a Ele como médico, e Ele te cura, Ele te sara. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, em nome de Jesus. Amém.